Então, nono ano, quando nós falamos na parte química ondulatória, nós nos referimos ao que o elétron faz. Que nós já vimos que um elétron ele fica circulando ao redor de um núcleo, ou seja, ele fica em constante movimento. Um elétron se movimenta, uma velocidade incrível. Se movimenta ao redor do núcleo, na chamada eletrosfera. Né? E no núcleo, circulam ali no núcleo, dentro dele, prótons e nêutrons. Ok? E o que acontece? Esses elétrons ficam ao redor do núcleo circulando. A teoria Bohr determinou que nessa volta ao redor do núcleo existiam 7 camadas eletrônicas. 7 níveis de energia. K, L, M, N, O, P e Q. 7 níveis de energia determinou isso. E mais, ele afirmou que um elétron ele poderia pular de um nível para o outro. Até lembrando que até na nossa avaliação, né? Quando você pula de um nível em tempo mais externo, você absorve energia. E quando você volta, você libera energia. Por esse motivo, às vezes, que você vê fótons de luz na parte de espectro de elétrons. Ele, quando volta, ele libera luzes. Então, você entende isso quando você começa a estudar a concepção química de um elétron. Então, existem camadas eletrônicas, nós já vimos isso até. Só que foi mais. O Sommerfeld determinou também, junto com o Bohr, que em cada uma dessas camadas existiam subcamadas ou subníveis de energia. Subníveis. Eles comprovaram que existiam 4 subníveis de energia. S, P, D e F. 4 subníveis. E em cada nível de energia que ele tinha, ele poderia ter uma quantidade certa de elétrons, que vinculada às chamadas órbitas eletrônicas. Por exemplo, na subnível S, é apenas uma órbita. E nessa apenas uma órbita, ele pode ter no máximo 2 elétrons. O subnível P, ele tem, no caso, 3 órbitas. S tem 3 órbitas P. E ele pode ter, no máximo, 6 elétrons. Porque em cada orbital, que nós já vimos, podem ter, no máximo, 2 elétrons em cada orbital. Então, P, ele consegue segurar 6 elétrons, porque tem 3 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais, ou seja, ele consegue segurar ou ter 10 elétrons. E no subnível F, ele tem 7 órbitas e ele pode ter um total de 14 elétrons. Isso é a quantidade máxima que ele vai ter nesse orbital. Então, esses subníveis de energia, eles são de grande importância para que você entenda a concepção geral da tabela periódica. Por exemplo, são 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada dessa é direcionada a cada período. K, primeiro período. L, segundo período. M, terceiro. N, quarto. O, quinto. P, sexto. E Q, 7. Lembrando que cada período é o quê? Cada linha da minha tabela periódica. Então, como ela tem 7 linhas, ela vai ter, então, 7 camadas.
Então, por isso que esse estudo é muito importante. Porque através dessas camadas, desses níveis, subníveis de energia, eu vou poder determinar qual elemento que eu tenho, a que família ele pertence, qual o grupo que ele está presente. Então, por isso que eu quis voltar um pouquinho, para que você tivesse uma noção, ok? Vamos procurar um pouquinho mais adiante. E existiram várias teorias. Nós já vimos Mark Planck, sobre as partículas, que ele falou sobre o gasto de energia que eles têm. Planck fez até uma equação de energia, E igual a H vezes F. F é a frequência do elétron quando se pula de um lugar para o outro. H é a constante de Planck, nós vimos isso. E o chamado orbital, acabei de falar com vocês. Quando se fala em orbital, orbital é um lugar, olha bem, orbital é a região do espaço onde há a probabilidade de encontrar um elétron. É a probabilidade no espaço de você encontrar um elétron. E um orbital pode ter no máximo 2 elétrons que ficam circulando ao redor do núcleo. Se você observar a sua apostila, vai ver que esses elétrons eles são representados por uma setinha, para cima e para baixo. Ou seja, o elétron ele fica em constante movimento ao redor do núcleo. Então, aqui tem algumas coisas bem pertinentes que nós vamos falar. Por exemplo, spin. Esse termo é spin. O que quer dizer o quê? Movimento de rotação do elétron. Assim, em função dos 2 sentidos de rotação para o elétron, são conhecidos 2 valores para o spin, mais meio e menos meio. Se você unir mais meio e menos meio, você vai achar um meio com meio, em módulo, vai dar um inteiro. Ou seja, quer dizer o quê? Em cada orbital, eu posso ter, no caso, um elétron. Então, esse spin seria o sentido que ele vai. Ele sobe e ele desce, ele está circulando ao redor de um núcleo, vamos dizer assim. Então, ele é muito importante, com certeza. Se você abrir a sua apostila, aqui na página de número 27 em diante, ele vai te mostrar o que eu acabei de falar com vocês. Esse ciclo de elétrons ao redor do núcleo, está dizendo o que você quer falar. Outra coisa, eu acabei de falar com vocês o quê? A teoria fala que o elétron fica circulando ao redor do núcleo. Ele sobe ou ele desce. Teoricamente, quando ele desce, ele está no favor, no sentido horário de um relógio. Quando ele sobe, no sentido anti-horário. Então, adotou-se em termos de spin, olha bem, esse termo de spin, o elétron descendo no orbital, ele vale mais meio. Anote isso aí, por favor. Elétron descendo no orbital, vale mais meio. Elétron subindo, está anti-horário, é menos meio. Então, sempre no orbital, ele pode ter 2 elétrons no máximo. Um subindo e o outro descendo. Subindo, menos o meio. Descendo, mais o meio. Tá? Então, isso é interessante, você determinar o que acontece em relação a isso. Ok? Tem o princípio de exclusão de Linus Pauling. Subindo também isso aí que eu acho importante. Ele fala o quê? Em um orbital, poderão existir, no máximo, 2 elétrons que devem possuir spins contrários. Quer dizer, um subindo, o outro descendo. Ele pode ter, no máximo, 2 elétrons. Mas se tiver um, tá ok? Tá ok. Isso é o número máximo que ele pode ter. Tá bom? E ao lado tem aí para vocês verem o subnível de energia. O subnível de energia, o S, acabei de falar com vocês,
ele tem só um orbital. E ele vai conter no máximo 2 elétrons. Subnível P tem 3 orbitais. Ele vai ter no máximo 6 elétrons. Subnível P, ele tem 3 orbitais que distribuem no espaço, tá? Subnível D, ele tem 5 orbitais, mas ele vai ter no máximo 10 elétrons. Subnível F, tem 7 orbitais e vai ter no máximo 14 elétrons. Olha bem isso aqui também, a regra de Hans. Fala o quê? Muito importante. O preenchimento dos orbitais de um mesmo subnível deve ser feito de modo que tenhamos o número maior possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. Mas o que isso quer dizer? O quê? Imagine no orbital P, por exemplo, no subnível P. Tem 3 orbitais. Olha bem. Subnível P, 3 orbitais. Imagine que eu quero colocar nesses orbitais 5 elétrons. Então, eu vou preencher esses orbitais. A teoria me informa o quê? Que eu vou preencher segundo uma sequência. Primeiro passo, preencher cada orbital que eu tenho com um elétron subindo. Então, ó, você começa. Então, você vai colocar 3 elétrons subindo. Mas são 5 elétrons. Eu preenchi 3, faltam 2. O que é feito? Você vai preencher agora os que faltam descendo de orbital em orbital. É uma sequência matemática isso. É uma sequência lógica. Você vai preencher primeiro todos os orbitais subindo. O que sobrar de elétrons, você vai voltar com eles descendo. Isso é uma sequência de energia. Você não pode esquecer disso. Não pode, ok? Nono ano. Agora sim, eu havia falado anteriormente, a parte da química, em que você tem que estar na sua mente, que vai ser um trabalho bem avançado, bem apurado. Esse agora, o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling, ele juntou 2 situações importantíssimas. Ele juntou, no caso, New, as camadas com os subníveis de energia. Tá? Juntou um ao outro. Então, acontece o quê? Vamos começar a observar aí a tensão, por isso que eu quis passar de novo a tensão aí que está escrito aí para vocês. Reparem que tem 7 camadas. K, L, M, N, O, P e Q. Cada número corresponde a uma camada. Número 1, camada K. Número 2, camada L. 3, camada M. 4, camada N. 5, camada O. 6, camada P. E 7, camada Q. Cada uma delas. Na tabela periódica, ela tem um total de 118 elementos químicos. 118 átomos. As camadas para você, elas representam a quantidade de átomos que vai ter em cada período. A gente vê isso em cada período. A camada K, a primeira camada, é um S. Mas S pode ter no máximo quantos elétrons? 2. Um S2. O que diz para mim esse 1s2? Quer dizer que a camada 1, no período 1, vai ter 2 elétrons. No caso, ela tem o hidrogênio e tem o gás hélio. Então, tem 2 elétrons. Na camada L, tem 2s e 2p, correto?
O S cabe 2 elétrons, o P cabe em 6. 2 mais 6 é 8. Isso quer dizer o que para mim? Que no segundo período da tabela periódica vai ter, no total, 8 átomos. E assim vai. Se você observar ali, ó, olha comigo aqui, a nossa contagem aqui. Camada K cabem 2 elétrons. Olha que interessante isso, quem está observando. Camada K cabe 2 elétrons. Camada L cabe 8. Que 2 mais 6, 8. Camada M, ó, S, P e D. 2, 6 e 10, dá 18. Camada N, S, P, D e F. 2, 6, 10 e 14. Cabem 32. Camada O, S, P, D e F também cabem 32. Camada P, S, P e D cabem 18. E, finalmente, a camada Q, que é SP, cabe no máximo 6 elétrons. Vamos contar aí o que acontece. Ó. K, L e M vai dar 28 elétrons. 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. Camada N, O, dá 64. 32 mais 32. Camada P e Q dá 24. Somando tudinho aqui, 24 não dá 30, dá 26, quer dizer, dá 18, dá 118. Somando o que você tem ali, quer dizer o quê? Você encontra o valor total, ele determina a quantidade de elétrons, de átomos existente na tabela periódica. Ok? E outra coisa importante. Repare que nos pauta montadinho ali com uma setinha. Você não pode trocar a posição de ninguém nessa seta. É uma ordem fixa que não pode ser alterada. E uma seta ela sai do início para o fim. Então, seguindo a setinha aí, você pode escrever a ordem crescente de energia de um elétron. Está aí na parte direita, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f4, 6d10 e 7p6. Seguindo a setinha aí, você escreve a ordem crescente de energia de um átomo qualquer. De um átomo. Então, tem duas formas de você representar o nos palmos, tá? Dos dois lados. Eu peço a vocês copiem sempre esses dois lados. Eles são ambos de muita importância. Mas eu te pergunto agora, poxa, o que eu vou colocar, então, desse nos palmos? O que vai? No coeficiente superior, no caso, como se fosse uma potênciazinha, fica o que ali? Os elétrons. E já adianto. No átomo neutro, escreva até essa aí, por favor. Átomo neutro. Número de prótons igual ao número de elétrons. Que também é igual ao número atômico. Então, átomo neutro, número de prótons igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. E o número atômico de um átomo, ele fica na parte inferior do símbolo. Ele me dá até um exemplo aqui. Ele fala no P. Repare que embaixo do P está aqui o número ali. 15. Então, quer dizer o quê? P tem 15 prótons, tem 15 elétrons, o número atômico dele é igual a 15. Então, se P é igual a 15, eu vou determinar
qual a camada de mais energia do número P. Como? Eu vou usar Linus Pauling. Vou preencher o diagrama de Linus Pauling através dessa condição. Vou lá. Na camada 1, dá para caber 2 elétrons. Então, eu coloco 2, um S2. Na camada 2, também cabem 2 elétrons. Vou colocar mais 2. Já usei 4, tinha 15. Na camada M, vou seguir a setinha. Primeiro é P, depois S. P cabe em 6, S cabe em 2. Eu vou colocar 6 e 2. Quantos elétrons eu já usei até agora? Vamos contar. 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Mas são 15 elétrons, só estão 3. Seguindo a setinha lá em N, tem 3P. Só que o P comporta no máximo 6 elétrons. E eu tenho 3 elétrons apenas. Então o que eu faço? Chego em P e coloco 3 elétrons. Então, olha aqui embaixo como é que ficaria a quantidade de energia dele. 1S2, 2P6, 3P6, 3S2 e 3P3. Essa foi a distribuição eletrônica do átomo do fósforo, que é o P é fósforo. Agora, olha que coisa interessante. A última camadinha que você colocou aí é a camada 3. Tem 3S2 e tem 3P3. Quantos elétrons tem no total essa camada? 2 mais 3 dá 5. Então, 5 elétrons. O que isso quer dizer para mim? Olha bem que interessante. O que isso quer dizer para você? Camada 3 é a camada M. É o terceiro período. 5 elétrons é a família 15. Ou família 5A. Você pode procurar aí na tabela periódica, na família 15 ou 5A, no terceiro período, vai estar quem ali? O átomo de fósforo. Isso é interessante. Então, se eu tenho só o nível mais energético, eu sei qual é o meu átomo, o nome dele, eu sei qual é a família dele ou grupo, eu sei qual o período, eu posso achar a quantidade de prótons, número atômico, posso até achar a massa atômica dele. Isso usando o quê? Teorema de Linus Pauling. Então, ele é muito importante. Ele tem um grau de trabalho nele no ensino médio muito grande. Então, a formatação dele tem que estar na sua mente antes de trabalhar. Ok? Por enquanto?